A sua autoimagem é a forma como você se enxerga. E talvez hoje muitos dos teus sonhos, dos teus desejos não se concretizem, não porque são impossíveis, mas porque você tem permitido a síndrome da impostora se manifestar na sua vida através de diálogos mentais, narrativas mentais que te enfraquecem. E se eu te perguntar como você se vê quando você se olha em frente ao espelho, qual é o reflexo que reflete no teu mundo interno? Como estão as tuas conversas mentais? O que você se diz sobre si mesma? Se existe aí narrativas que não te favorecem, vem comigo neste vídeo que nós vamos juntas construir uma autoimagem de uma mulher protagonista. E dentro de um conhecimento progressivo, vamos entender o quanto a nossa autoimagem, junto com a nossa percepção, é tudo na nossa vida para nossas concretizações, realizações e realidades. Primeiro, nesta autoimagem, quando você se olha em frente ao espelho e você vai direto para os teus defeitos, para aquilo que você não gosta, ou quando você se olha em frente ao espelho, você se sente desconfortável, não consegue se olhar nos teus olhos, se olhar profundamente, se olhar calmamente, se contemplar. Porque nesse desconforto você fica só olhando para aquilo que não te agrada, ao invés de enaltecer tudo aquilo que você tem de belo. A sua autoimagem está definindo por completo os teus resultados, porque a partir do momento que você se olha e dentro do que você reflete, você começa a se conversar internamente com conversas e diálogos que não te enaltecem. Você vai gerando emoções, você vai gerando sentimentos, você vai gerando ações que resultam em resultados indesejados. Mas aqui está a raiz. Só que nós vamos entender como construir essa autoimagem muito fortalecida nessa protagonista, que é aquela que tem recursos internos, forças internas, que sabe de todos os seus potenciais, dons, talentos, potencialidades para criar a vida que se deseja. Nós esquecemos de algo que é tão óbvio, mas que ao mesmo tempo parece tão desafiador na nossa realidade perceber dessa forma, que é a nossa percepção. A nossa percepção é tudo na nossa vida. A nossa percepção é a nossa lente e é a forma como enxergamos a nossa vida, a nossa realidade, o mundo e todas as experiências e circunstâncias que nos cercam. A nossa percepção só pode ser trabalhada dentro de duas formas, respeitando a lei da polaridade. Ou nós estamos dentro de uma percepção que nos edifica, que trabalha ao nosso favor, que constrói estímulos de impulso em direção a crescimento, evolução, progresso, ou nós podemos utilizar as nossas lentes chamada
percepção para nos proteger diante da vida, para construir mecanismos de escassez, de dores, de medos, de traumas, onde ficamos paralisadas diante da vida, onde neste lugar de superproteção ficamos escondidas, ruminando nas nossas sombras, paralisadas e estagnadas, porque não queremos, numa percepção distorcida, enxergar a luz que nos habita. A percepção vai formar nosso conjunto de crenças, de tudo aquilo que acreditamos sobre nós mesmas. Então, utilizar a percepção sempre ao teu favor é o que vai fazer com que, quando você se olhe em frente ao espelho, você construa um novo padrão mental, onde o primeiro diálogo interno é te enaltecer, onde o primeiro diálogo interno é você conseguir reconhecer aquilo que você tem de bom, aquilo que é a sua força, teus pontos fortes. E à medida que essa percepção trabalha ao teu favor, você vai se estimulando a se transformar cada vez mais, a se melhorar cada vez mais, a construir novos diálogos que te favoreçam, novos diálogos que te enalteçam. Deixa eu trazer um exemplo para entender e ilustrar muito bem essa percepção e o quanto ela é importante na nossa vida. Esse aqui é um microfone. Talvez duas pessoas tenham exatamente o mesmo microfone. Algumas dirão que esse microfone, uma dirá que esse microfone não é bom, que ele falha, que ele estraga. A outra, que tem muitos melhores no mercado, que ele não é tão bom assim. Uma outra pessoa vai ter exatamente o mesmo microfone, mas vai dizer que é maravilhoso, que é excelente, que cumpre muito bem a sua função e o seu papel. Percebe que é a mesma coisa, com dois pontos de vistas completamente opostos. Mas a pergunta que fica: como que diante exatamente da mesma coisa, alguém consegue ter uma percepção tão positiva e outra, uma percepção tão negativa? É assim que funciona o nosso sistema interno. Nosso sistema físico, biológico, mental, emocional e espiritual. Nossas células, todo o nosso sistema físico funciona respeitando esta lei de polaridades, que significa ou estamos dentro de uma percepção de proteção que nos leva para baixo, ou estamos dentro de uma percepção de crescimento que nos leva para cima. O nosso sistema não permite que ambos, proteção e crescimento, aconteça concomitantemente. Então, nós precisamos entender que precisamos, nessa percepção, escolher qual é a lente que nós vamos enxergar a nossa realidade, a nossa vida e tudo que nos cerca. Podemos olhar para exatamente a mesma coisa e extrair daqui algo que nos favoreça, que nos leve em direção a crescimento, onde todo o nosso sistema interno constrói estímulos para ir em direção ao mais, ou diante da mesma coisa, ter uma percepção de proteção
onde vibramos no medo, onde estagnamos e nos diminuímos por completo, começando a nos colocar para baixo em movimentos que poderia ir para cima numa percepção ajustada e vamos para baixo numa percepção distorcida sobre nós mesmas. Então entenda que a percepção vai formar a nossa realidade, a forma como enxergamos a vida muda por completo. Se temos otimismo constante diante das adversidades, ou se estamos dentro de pessimismo, só conseguimos enxergar o lado ruim das coisas. Napoleão Hill tem uma frase que eu amo, que ele diz que cada desafio traz consigo uma semente de força equivalente. Isso é uma frase que ele escreveu possivelmente há mais de 100 anos atrás, mas ele já tinha entendido essa lei da polaridade, que é dos dois lados. Se aqui existe um desafio, aqui existe uma semente de força equivalente para quê? Para superação, para transpor, para transcender, para ir além. E essa lei da polaridade respeita os movimentos da vida de ir sempre em direção ao mais, de ir sempre em direção ao além. Então, na construção da nossa autoimagem, construir uma percepção que nos favoreça, que nos edifique, enxergando sempre o lado bom, construindo este padrão mental, é treino, é primordial, é necessário que isso aconteça no dia a dia, porque do contrário não há possibilidade de ser essa mulher protagonista. Porque se você começar numa percepção distorcida, falar mal de si mesma, você vai gerar emoções de desânimo, de medo, de insegurança, de fraqueza, de desesperança. Como consequência, os teus sentimentos vibrarão nesse desânimo, tuas ações serão completamente medianas, desanimadoras, como resultado, resultados indesejados. Agora, se você se olhar em frente ao espelho e se dizer: eu tenho pontos fortes, eu tenho dons, qualidades, potenciais, potencialidades, talentos, virtudes, qualidades, eu sei quem eu sou, eu me reconheço nessa autoimagem refletida, muita força, cheia de fé, cheia de coragem, cheia de clareza de quem eu sou, cheia de discernimento. Olha as emoções que você trará à tona, entusiasmo, ânimo, fé, coragem. Esses sentimentos te estimularão a construir ações com diligências, com zelo, com esmero, e como consequência você terá resultados completamente desejados na sua vida. Então entendemos autoimagem, entendemos percepção e vamos continuar neste conhecimento progressivo, mas antes eu quero te trazer uma frase de Mahatma Gandhi, onde ele diz: suas crenças se tornam seus pensamentos se tornam suas palavras se tornam suas ações se tornam seus hábitos se tornam seus valores se tornam o seu destino. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Construir uma autoimagem de uma mulher protagonista,
precisa se construir neste processo princípios e valores fortes que te norteiam. Esses princípios e valores fortes que formam as tuas convicções sobre si mesma, sobre quem você é, onde você se determina, onde você se enaltece, onde você se edifica, onde você se elogia, onde você se aprecia, onde você não está suscetível a reconhecimentos, às validações externas. Você construiu princípios e valores fortes dentro de si mesma. São convicções exatas e precisas de quem você é, porque você precisará desse conjunto de princípios e valores para construir algo que ele cita na frase dele, que são os hábitos. Os hábitos são essas microações, essas micro escolhas, essas micro decisões que você faz todo santo dia, que por vezes subestimamos o poder do longo prazo, porque essas microações, elas são tão pequenas no dia após dia, e elas acontecem num processo de desaceleração. Enquanto os nossos pensamentos são super acelerados, você almeja, deseja, você sonha, tudo isso já vem na sua imaginação. Mas até chegar em concretizações, em realizações, há um grande processo de desaceleração. E esquecemos do poder que tem os nossos hábitos, essas microescolhas, onde no dia após dia, numa percepção positiva sobre si mesma, você vai dando passos de transformação, construindo um conjunto de hábitos que te favoreçam, te enalteçam, onde nessas micro decisões, micro escolhas, ao invés de você ficar dormindo, você vai fazer uma prática nos movimentos do seu corpo. Ao invés de você ficar na preguiça, você vai para o seu autocuidado. Ao invés de você ficar horas nas redes sociais, você pega um livro para ler. Ao invés de ficar comendo comidas que não são saudáveis, você monta uma salada. Ao invés de você achar que só uma outra mulher nas comparações pode ser próspera e protagonista, você começa a construir recursos internos que você é merecedora. Então, esses hábitos que formam ações e que vão resultar em algo estrondoso no longo prazo, são formados por princípios e valores fortes, por uma percepção favorável, por uma autoimagem sobre si mesma ajustada. E sabe o que acontece no longo prazo? Você vai construindo nestes hábitos evidências de que você é esta mulher protagonista. Os seus hábitos formam ações, que são intenções que precedem a ação, de que você construiu um estilo de vida, uma vida em todas as áreas da vida, com princípios e valores fortes, que te impulsionam a hábitos favoráveis, edificantes, que enaltecem a sua vida. E aí, quando você olha para a sua realidade, que você vai para a sua vida espiritual, emocional, afetiva, social, financeira, profissional, física, sua saúde, você olha para tudo isso e você consegue constatar que de fato você é protagonista.
você concretiza, você realiza a vida que almeja e deseja. Você tem ali hábitos que te respaldam, esses hábitos que constroem evidências diárias para a tua programação mental de que você é protagonista da sua vida, da sua história. Tudo isso eu trabalho de forma bastante profunda no meu programa de plenitude emocional e autonomia feminina, que é o método Plena. Se você deseja mergulhar ainda mais profundo nas 3 jornadas de uma vida plena, jornada da alma, jornada do feminino, jornada da protagonista, aqui embaixo terão mais informações sobre o método Plena. Se ainda não me segue aqui no canal, já ativa as notificações, já começa a me seguir, que toda semana tem vídeo novo aqui no canal para enaltecer o teu processo dentro do teu autoconhecimento. E compreender que sempre que você olhar para a sua realidade vai ser sempre uma constatação do seu mundo interno. Então, nessa construção de uma autoimagem de uma mulher protagonista, que a sua vida seja sempre um reflexo de que você é senhora do seu destino, protagonista da sua realidade. Te vejo no próximo vídeo.